Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, todos aqueles que professam junto conosco a doutrina espírita, né? Ou qualquer doutrina em Cristo, né? Estamos aqui mais uma vez para fazer um videozinho rápido neste momento tão impactante que a gente está vivendo, além da pandemia e de todas as suas consequências, como o desemprego, a miséria, a fome, a própria doença, né? Ainda temos agregado ainda, né, o inverno, o frio, a chuva, os ciclones, né? Então, tantas pessoas que estão desabrigadas, precisando de ajuda, né, material e uma ajuda espiritual. Então, nós estamos aqui mais uma vez para humildemente entoarmos algumas preces ao mundo maior, conversando com Jesus e buscando sempre força e coragem para seguir na trajetória deste plano de provas e expiações que estamos vivendo. E bota expiações nisso que estamos passando, né? Algo inusitado, né? Que está nos deixando assim perplexos, está nos deixando longe das pessoas, né? Então as pessoas sofrem também por depressão, por solidão, né? Pelo afastamento, né? E pelas perdas, né? Que nós já vimos então, fizemos até vídeos aqui, né? Falando antes que partiram. E hoje nós vamos falar ainda dentro das leis do amor, continuando a semana passada, nós vamos falar um pouco sobre divórcio e algumas coisas de relações de família, tá? Então, vamos fazer como a gente sempre procede, né? Buscando um anjo que nos deixe uma mensagem para a nossa semana, para os nossos próximos dias. Vamos ver qual o anjo que nos foi destinado. É o anjo do equilíbrio. Olha só, muito a ver, né, do que nós estamos precisando demais de equilíbrio nesse momento, né? Então, quando o ego e a alma trabalham juntos, há um fluxo equilibrado de energias através do nosso corpo, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Sentimos interiormente o equilíbrio e nos libertamos de limitações que possam estar em nossos corpos, permitindo que mudanças possam ocorrer nas nossas vidas. E o anjo nos deixa então uma frase, né, que eu repito aqui, vocês repetem aí mentalmente, né? Confio no meu equilíbrio interior e permito que ocorram mudanças. Confio no meu equilíbrio interior e permito que ocorram mudanças na minha vida. A vida é um constante, né, de energia, de movimento e precisa dessas mudanças, né? Continuando no Conduta Espírita, né, esse livro do Chico Xavier e do Valdo Vieira, né? Então hoje nós vamos pegar a conduta espírita que diz respeito às doenças, né, à enfermidade. Então fala assim: sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, sem queixa ou revolta, sempre que doenças conhecidas ou inesperadas visitem o nosso corpo ou assediem o nosso lar. Cada prova tem uma razão de ser. Com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos capaz de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental, este equilíbrio que nós falamos há pouco, e os recursos da prece curadora, né? Da água frutificada, do passe. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança que tenhamos na lei divina. Aceitar o auxílio dos missionários, dos obreiros da medicina terrena e da medicina astral, não exigindo proteção e responsabilidade exclusiva dos médicos encarnados ou desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Então aceitemos com resiliência
as doenças que nos vêm, né? Porque elas são o fruto de algo que nós plantamos no passado, né? Ou até aqui no presente. Afirmar-se mentalmente em segurança acima das doenças insidiosas que lhes possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero, revolta, cansaço e com fortaleza sempre na fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda da alma. Aproveitar esse período da doença como período de lições, sobretudo como tempo de aplicações dos valores alusivos à nossa convicção religiosa cristã. A enfermidade pode ser considerada por termômetro para a nossa fé. E nós já vimos, meus irmãos, através dos cientistas, né, a prova de que quem tem fé ou quem tem uma religiosidade dentro de si, né, não necessariamente uma religião, mas sentimentos de religiosidade dentro de si, aqueles passam às vezes muito melhores pelas doenças e até alcançam a cura. Né? Vamos então agora descruzando os nossos braços, as nossas pernas, elevando o nosso pensamento, sintonizando com a música suave que está no ar, respirando fundo, né? Inspirando e respirando profundamente, né? Sem ritual algum, mas fechando os nossos olhos, eu faço a prece e vocês vão repetindo elas mentalmente, né? Então vamos lá. Convidando a todos, então, para irmanados, né? Buscarmos, então, a assistência dos espíritos amigos, guias e protetores, para que eles nos abençoem, deem forças e orientação neste trabalho que vamos fazer, né? Então, concentremos no trabalho fluídico dessas preces e radiações para os necessitados, sejam eles necessitados de afetos ou até os desafetos, encarnados, desencarnados, vibrando também pelos enfermos, os nossos lares e por um mundo melhor, né? Que o mundo que saia da pandemia, o mundo pós-pandemia, seja um mundo melhor. Vamos à prece de abertura. Senhor Jesus, vós que vencestes o mundo, auxilia-nos a vencermos a nós mesmos os nossos vícios e imperfeições. Fortalecei-nos na tribulação e guiai-nos nas ásperas estradas que temos por percorrer, estendendo-nos a mão amiga. Nas horas de sofrimento amargo, cicatrizai as nossas chagas, para que, sentindo a vossa presença, tenhamos a certeza de que jamais estaremos em abandono. Que saibamos ver naqueles que venham a nos ferir, não os nossos inimigos, mas sim os nossos irmãos em humanidade, criaturas que, como nós, também possuem as suas limitações e imperfeições e anseiam por paz e equilíbrio. Ó Mestre, que compreendamos aqueles que ainda não nos compreendem e ofertamos a eles o melhor que trazemos em nosso coração. Ajudai-nos a encarar a dor como uma grande instrutora da qual ainda necessitamos para alcançarmos o voo definitivo. Rumo à nossa redenção, que não nos entreguemos jamais à ociosidade, pois como nos ensinaste, divino amigo, o trabalho alicerçado no vosso evangelho é o único meio através do qual cresceremos realmente. Então o evangelho é a nossa bússola, né? Mesmo com a nossa pequenez, Jesus amado, permita que sejamos os instrumentos, ainda que falhas, da propagação do reino de Deus entre todos. E onde quer que estejamos, em qualquer circunstância, possamos iluminar os nossos atos através dos nossos atos e palavras, revelando a grandeza do seu reino. Ensine-nos a olhar para trás e a estender as mãos para os que estão em situação bem mais difícil do que a nossa. Conservai-nos, meigo Nazareno, sob a luz do vosso coração augusto e generoso, para que não nos distanciemos da vossa bondade, que é reflexo da bondade do nosso Pai. Não nos deixeis esmorecer perante os obstáculos desse plano de provas e expiações e da transição planetária que estamos passando. Enfim, ó esperança de todos nós, encorajai-nos para sairmos vitoriosos da batalha com as nossas más inclinações e que, assim, num dia que certamente virá, estejamos de posse da verdadeira alegria
que é destinada a todos aqueles que lhe forem fiéis aos ensinamentos. Agora então vamos rogar por aqueles que estão partindo e já partiram. Rogamos ao Divino Amigo que nos permita sempre a comunhão de afeto, ternura e compaixão, e que haja apenas lembranças gratificantes a nos unir aos nossos irmãos desencarnados. Que a separação não fira e não magoe por demais, e que aprendamos a nos buscar sem dor e sem demasiado sofrimento. Que saibamos aliviar a nossa saudade na prece que consola, felicita e harmoniza, desfazendo barreira nos planos que nos separam. Que nosso amor, manifestado em ternura, carinho, lembranças e saudade, os envolva e os faça gratificados nesse momento por todo o nosso bem-querer. Que se mantenham os sentimentos que foram estabelecidos por nossa eleição em termos de pai, mãe, filhos, amigos e companheiros de ideal cristão. Enfim, Mestre, que sejamos capazes de compreender que o ciclo da vida só nos faz enriquecer, mostrando-nos o caminho do aperfeiçoamento, que é o objetivo para cada um de nós. Agora vamos fazer uma súplica em especial para os enfermos. Senhor, estou enfermo. Não tenho muita resistência à dor, pois ela me impacienta, faz-me perder o equilíbrio, fico fraco, tenso e medroso. Solitário e angustiado. Ó Senhor, que soubeste sofrer em silêncio quando da entrega ao Pai. Dai-me força para aceitar e superar esta enfermidade. Senhor das dores, alivia-me, conforta, não me deixe só. Nesse instante, quero sentir a tua mão a segurar a minha, trazendo a paz e sossego à minha alma. Sinto a respiração ofegante, a ansiedade invade o meu ser. Vem com teu divino hálito e faz-me reviver, e revivendo possa eu olhar a tua fé, dizendo-lhe que estás em mim, curando-me, livrando-me de todos os males. Faz-me repousar em ti, para que possa dormir com a certeza de que verei teu rosto ao amanhecer. E que amanhã certamente será de vitória, pois estarei pronto a seguir-te no louvor e agradecimento da vida. Que assim seja. Dando seguimento, então, vamos vibrar pelos nossos lares, companheiros de jornada, pela nossa casa, tentando higienizar peça por peça, né? Espiritualmente, peçamos então. A prece nem sempre é para ser um peditório, né? Pode ser de louvor, pode ser de glória, principalmente de gratidão, de agradecimento, né? Louvado seja o Senhor na glória do nosso lar fraterno. Pai, tu nos deste no tempo familiar o asilo da reconciliação e por isso vimos te pedir pela nossa família. Abençoa as pessoas que amamos onde quer que elas estejam. Que dentro de nossos lares habite a confiança e que tua bênção desça neste ninho afetuoso onde se reúnem companheiros de lutas passadas. Afasta de nossa casa as dores, as lágrimas e angústias. Concede-nos a saúde do corpo e da alma a cada dia de nossas vidas, transformando os obstáculos do caminho em renovadas lições. Educa-nos o sentimento para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete. Que nossas portas estejam sempre abertas para ti nas visitas que nos fazes. Dá-nos a alegria da tua presença em nosso lar, somente no Evangelho no Lar, né? O maior de todos os presentes possíveis, né? Abençoa todas as famílias e que a tua vontade se faça em todos os recantos do universo. E encerrando então, digamos, Jesus, Senhor dos Mestres, que diriges o movimento de espiritualização que está se operando no mundo, estende o teu olhar dadivoso sobre todos os que imploram a tua assistência. Vela por nós para que guardemos a unidade de espírito. Cerca-nos com a tua proteção, que ela se constitua muralha intransponível aos elementos adversos. Pedimos a misericórdia divina para todos os espíritos que sofrem, que se acham ao nosso derredor. Tira-lhes o desânimo, dá-lhes coragem, fé e esperança. Acreditando num futuro melhor, anima-os a prosseguirem no bom caminho, a cultivarem o perdão e o auxílio ao próximo. Mestre, protege aqueles que desejarem se iniciar
nos teus ensinamentos, que sempre é tempo, né? E dá a todos a luz do entendimento para a boa compreensão da tua palavra. Que a tua paz se estenda sobre todos nós. E finalizando então essa sessão de preces e radiações, né? Vamos então cada vez mais nos sintonizar com o alto, tá? Para que aprendamos algumas lições que o mundo espiritual está nos passando, tá? Então, voltando ao livro As Leis do Amor, que nós começamos a falar na semana passada, eu queria falar um pouquinho mais, porque nós estamos vivendo tempos assim de segregados dentro do lar, né? Esposos e esposas, estão acontecendo muitos casos, né? Não só de violência, mas também de separações e divórcio. Então, ver qual é a visão espírita sobre isso, né? Porque o espiritismo sempre, nunca esquecendo que o espiritismo nada proíbe, ele apenas sugere, né? Como é encarado o divórcio nos planos superiores do espírito? Pergunta Chico Xavier e Valdo Vieira ao mundo espiritual, em particular a Emmanuel. E Emmanuel responde: o divórcio, conquanto às vezes necessário, não é caminho salvador quando luta se agrava. Ninguém colhe flores do plantio de pedras. Só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo. Só o perdão incondicional vai apagar as ofensas. Apenas o bem é que extingue o mal. Noutra questão, então, né, eles perguntam: existem casos francamente insolvíveis nos casamentos desventurados e não seria daí o divórcio o mal menor para evitar maiores males? Claro que sim, né? Então diz Emmanuel: muitos dizem que o divórcio é válvula de escape para evitar o crime e não ousamos, em muitos casos, contestar, porque assim realmente o é, né? Casos surgem nos quais ele funciona por medida lamentável, né? Afastando males maiores de um feminicídio, né? De qualquer outro tipo de crime, né? Qual amputação que evita a morte? Mas será sempre, eu vou repetir, uma quitação adiada. Então, aquele compromisso que o casal assumiu, mais ali na frente eles vão ter que resgatar novamente, porque não foi ao acaso, né? Então, como uma maneira de reforma no débito contraído, né? Pergunta Chico e o Valdo Vieira: por mais ríspidas se façam as lutas no casamento, é melhor permanecer dentro delas? Responde Emmanuel: pagar é libertar-se, aprender é assimilar a lição. Então, às vezes o casamento não está indo muito bem, mas se não está por uma questão de violência, de desrespeito, vamos tentar buscar novas chances, mudanças, né? Ver se o erro não está conosco e não com outra pessoa. Normalmente está em ambos os lados, né? Quais são as piores consequências das ligações carnais infelizes, né? Além daquelas que se apresentam nos sofrimentos das frustrações ou lesões emotivas, né? Aí responde Emmanuel: é forçoso observar que da afeição sexual descontrolada surgem muitas calamidades para a vida do espírito, dentre as quais destacaremos, a par da fascinação ou do ódio, nos problemas até de obsessão e até depois do desencarne do casal, né? Às vezes o suicídio, o aborto, como sendo cenas lastimáveis, né? Bom, continuando, eles perguntam: como é interpretado também o aborto nos planos superiores de vida espiritual? O aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitem, é um crime perante as leis de Deus. Todas as religiões cristãs são unânimes em condenar, né, o aborto, o suicídio, a eutanásia, a pena de morte, né? Todas essas questões que muitas vezes vêm à tona através de questões de legislação e de discussão política, né? Então nós temos que estar atentos, porque nós estamos dando sim à vida e não à morte, né? Então não podemos ser a favor do aborto, nem da eutanásia, nem do suicídio, nem da pena de morte, né? Então, quais os resultados imediatos do aborto para as mães e pais que o praticam? É terrível, né? O Vale
das pessoas abortistas, né? Praticando o aborto, mães e pais cruéis ou irresponsáveis afastam de si mesmos recursos de reabilitação e felicidade que lhes iluminariam mais tarde os caminhos, seja impedindo a reencarnação de espíritos amigos que lhe garantiriam a segurança e o reconforto, ou impedindo o renascimento de antigos desafetos com os quais poderíamos adquirir a própria tranquilidade pela solução de velhas contas sendo agora redimidas, né? Eles perguntam ainda: o aborto oferece consequências dolorosas especiais para as mães? Vocês não imaginam quanto, né? O aborto oferece funestas intercorrências para as mulheres que a eles se submetem, impelindo-as às vezes até a desencarnação prematura, seja por câncer ou por outras moléstias de formação obscura, quando não se anulam em aflitivos processos de obsessão do próprio feto, que às vezes não aceita, né, esse ato deslocado da mãe, né? E para os pais que cooperam nos delitos do aborto, tanto quanto os ginecologistas que o favoreçam, vêm a sofrer os resultados da crueldade que praticam, atraindo sobre as próprias cabeças os sofrimentos e os desesperos das próprias vítimas, relegadas por eles aos percalços e sombras da vida espiritual de esferas inferiores, e que se perpetuam às vezes séculos por séculos, né? Então quem um dia cometeu esse ato, tá, tem que estar pedindo perdão sincero àquelas vítimas pelos quais impediram de que vivessem uma vida, né? As criaturas que se suicidam em razão das desilusões encontradas, principalmente em ligações afetivas, agravam os sofrimentos de outrem, além do sofrimento que elas próprias encontram? Sem dúvida nenhuma, né? Muitos espíritos fracos que, por razões de infelicidade na afeição sexual, atiram-se ao suicídio, encontram padecimentos gigantescos. O Vale dos Suicidas é terrível também, né? Como quem salta no escuro sob um precipício de brasas, criando derivações de angústia para os causadores de semelhantes tragédias. Aí se pergunta: os casos de suicídio nas uniões carnais infelizes agravam provas em casamentos futuros? Sempre agravam as provas, né? Quando violam a passagem da morte, crendo erroneamente que estão alcançando uma morte que não existe, né? É só uma passagem. Nada mais encontram senão suplício e desespero, a gerarem no âmago de si mesmos pavorosos conflitos que apenas as reencarnações regenerativas, várias delas, conseguem remediar, desculpa, mas é redimir, né? Saibamos tolerar com paciência as provações que o mundo nos oferece, criando o bem sobre todos os males que nos cheguem, das existências que já vivemos, na convicção de que fugir aos nossos deveres, por mais dolorosos que sejam, não nos cabe. Será sempre abraçar a pior das soluções. Em quaisquer atribulações ou dificuldades, a nossa obrigação individual como cristãos é fazer o melhor ao nosso alcance para que o bem sempre triunfe. Que fazer para extinguir os males evidentes das ligações afetivas inconsideradas e desditosas? Em todos os departamentos da luta humana, os compromissos do passado reaparecem, e é então indispensável revestir-se a alma de forças para vencer em si mesma os pontos vulneráveis que em outro tempo a fizeram cair. Então, retribuir sempre o mal com o bem, pela lei do retorno, lei do karma, ressarcir aquele débito que ficou, né? Qual a direção pessoal que devemos adotar para vencer os dissabores do lar infeliz? Eu diria, em primeiro lugar, a resiliência, o perdão, né? A compaixão, a indulgência. E evitemos então o divórcio tanto quanto possível e combatamos também o aborto e o suicídio com todos os recursos de raciocínio e esclarecimento de que possamos dispor. E por último, eu quero enfatizar bem três colocações aqui. O divórcio só vai adiar o resgate.
O aborto só complica o destino e o suicídio agrava todos os sofrimentos, tá? Então, nós vamos parando por aqui nesse livrinho e vamos no Cirurgia Moral encerrar com mais uma passagenzinha aqui, que diz assim: é por isso que a doutrina espírita, interpretando Jesus, trouxe a missão de revelar aos homens que tudo o que fazemos aos outros estaremos fazendo a nós mesmos. O que damos, recebemos. O que negamos, ser-nos-á negado. Haveremos de bater nessa tecla até que saia a nota, ou melhor ainda, a música. A criatura que começa a analisar a si mesmo, fazendo-se juízo dos próprios feitos, começa a despertar a luz de Deus. Começa com o seu autoconhecimento. Então a gente sempre diz assim: sejamos autoritários, ditatoriais com nós mesmos e democráticos com o nosso próximo, né? O homem, sabendo que dentro de si existe um celeiro de talentos a serem usados, mudará o roteiro que antes percorria inconscientemente. Não tenhas medo de pesquisar a tua própria vida. É nessa análise profunda e o momento facilita isso, né, que a gente reflita sobre a nossa vida. A nossa vida é um espelho daquilo que nós já fizemos, que nós já plantamos, estamos colhendo agora. Então vamos tentar agora fazer um melhor plantio para uma melhor colheita no futuro, né? Então não tenhamos medo de pesquisar a nossa própria vida. E é nessa análise profunda de autoconhecimento, de reforma íntima, que teremos a intuição das mudanças necessárias para que se estabeleça a paz no teu coração. Nunca deves temer quando te perguntarem o que fazes no caminho. A tua boca será instrumento da tua consciência, e a tua consciência libertará o que o Espírito verdadeiramente é, com o prazer sempre de dizer a verdade, porque só a verdade nos libertará, né? Nos primeiros dias da tua reforma de ideias, senão de palavras, por vezes atentados inúmeros aparecerão pela rejeição daquilo que é inusitado, né? Quanto mais da mente viciada a hábitos que não condizem com a moral evangélica. Por isso, a conduta espírita, por isso, ao respeito às leis do amor, por isso, a necessidade da cirurgia moral, né? Mas se te dispuseres a lutar, a subir o próprio calvário para a glória da vida rumo à libertação, não deves esmorecer nunca, e seguirás até o fim, de que o sol então sairá em teu coração com todo esplendor, depois que fizeres a tua parte, dentro da grande parte feita por Deus. Eu acho que hoje, por aqui, podemos ficar. Só queria fazer então uma indicação para vocês, tá? Que a gente sempre faz de algumas obras, né? E este livro, A Educação dos Sentimentos, ele é uma das campanhas da Federação Espírita Brasileira e da Federação Espírita aqui do Rio Grande do Sul, que ela tem as campanhas permanentes, né? Então, não ao suicídio, ao aborto, à eutanásia, à pena de morte, à violência, aos vícios, às drogas, e dizendo sim à vida. E ela tem a campanha da educação dos sentimentos, para que a gente faça então esse processo de autoconhecimento da nossa reforma íntima, né? E além do que, ela também tem a campanha permanente do Evangelho no Lar. Eu tive a grata satisfação de ser aluna no primeiro grupo de estudos que eu entrei, né, lá por volta de 1989, 90, na Sociedade Espírita Caminho da Luz. Eu fui aluna do professor Jason Camargo, que é quem escreve esse livro, que virou um ícone assim da reforma íntima. É imprescindível que a gente leia esse livro. Ele vai falar das nossas múltiplas inteligências, ele vai falar de emoções, da necessidade do perdão, da importância da nossa autoestima, da importância da humildade, né? E tantas outras coisas necessárias para que a gente elimine os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as deficiências que nós estamos trazendo de outras vidas, né? E possamos então colocar no lugar dela as verdadeiras virtudes. Então eu recomendo a vocês a leitura desse livro, Educação dos Sentimentos, que nós encontramos em qualquer casa espírita, tá?
desculpa, em qualquer livraria espírita. E agora então, meus irmãos, num sentimento de fé, de amor, de humildade, de bondade, como nós vimos aqui, né? Então, elevemos o nosso pensamento ao alto e terminemos então essa breve sessão de preces e radiações e essas pequenas lições que tiramos hoje sobre aborto, suicídio e o divórcio, e fazendo então o Pai Nosso Espírita. Fechem os seus olhos então, para que conectemos com essa música maravilhosa, uma vibração boa, os fluidos que estão sendo dispensados pelo mundo espiritual na nossa água que está fluidificando, né? Para que esteja ali todos os medicamentos necessários para enfrentarmos a nossa próxima semana com bastante saúde perante todas as intempéries que a gente está vivendo. Então vamos lá. Pai nosso, que estais em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, nos espaços, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão a todo aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair na tentação da matéria, na cilada dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que o raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora, sobre cada um de nós aqui presente e nossos companheiros de jornada. Paz e luz em todos os lares, muita saúde a todos, tá? E mais uma vez agradecemos a presença de todos que estão aqui. Se vocês gostarem do vídeo, então podem passar adiante para outras pessoas, tá? E nos encontraremos então na próxima semana. Que assim seja. Obrigado pela presença de todos, pela atenção.